Bom, como eu ia dizendo, a palavra que me veio ao coração está em Lucas, capítulo 13, versículos 7 ao 9. Nós encontramos Jesus contando a história de uma figueira que um vinhateiro foi ordenado a ele ceifá-la, cortar. Mas o vinhateiro, que tem prazer de cuidar da vinha, e até é interessante porque essa figueira era uma árvore que estava no meio de uma vinha. Ela deveria ser uma figueira muito bonita, então quando foram lavrar o campo para plantar a vinha, pouparam ela, deixaram ali a figueira. Mas o vinhateiro disse que foi, ou melhor, o senhor da vinha, disse que foi procurar fruto 3 anos. 3 anos foi lá procurar fruto e não encontrou. Ou seja, era uma árvore grandiosa, certamente bela, mas que não estava produzindo fruto. E o senhor da vinha então disse: olha, para que deixar essa árvore aí, ocupando o espaço terreno? Para que deixá-la na terra, se ela não produz? E disse ao vinhateiro, então, corta ela. E o vinhateiro, zeloso pela vinha, que gostava do que fazia, que tinha prazer em cuidar daquela vinha, disse: vamos fazer uma coisa, dá uma chance para essa árvore aí. Eu vou escavar, ou cavar no entorno dela, vou adubar, vou botar esterco aí, vou conseguir esterco, encher, vou estercar ela, e o senhor deixa mais 1 ano, para ver se ela produz. Se produzir, fica. Se não produzir, o senhor, nós cortamos, conforme a sua ordem. E isso me chamou a atenção, e é a palavra que eu quero trazer hoje. E a temática que eu pedi para o Diego colocar ali, para ir para as redes sociais, é: deixa mais 1 ano. Deixa mais 1 ano. Mas o que eu quero me prender, eu já expliquei essa parábola aqui há uns 2 anos atrás. Mas o que me chamou a atenção dessa vez, dentro desta mesma palavra, é o estercar, é o escavar. E eu fiquei meditando. Passou-se 2024, mais 1 ano ficou para trás. Mais 1 ano ficou lá. E eu vi Deus trabalhar, Deus agir. Eu vi e percebi que ao longo de 2024, muita gente recebeu cortes. Muita gente foi escavada. Muita gente, através da palavra de Deus, foi tocada. Eu fiquei imaginando eu escavando uma figueira, pegando lá a picareta, a enxada, a pá de cavar e fazendo no entorno um buraco. Eu comecei a perceber, enquanto meditava, que para fazer esse buraco, nós cortamos raízes. Nós ferimos os fundamentos da figueira. Você não vai conseguir cavar em volta de uma figueira sem machucá-la, sem cortar pedaços de suas raízes. As raízes da figueira vão se infiltrando e vão se estendendo na terra. Para adubar uma figueira já robusta, você tem que cortar, vai ter que precisar até usar machado. Vai ter pedaço ali que para você poder aprofundar o buraco, vai usar machado. E enquanto eu meditava e eu ia fazendo a visão do processo de escavar a figueira, relacionando a nós, eu fiquei meditando quantas vezes Deus precisou me pegar e me machucar para me salvar.
Quantas vezes ele precisou cutucar-me forte com suas ferramentas de poder, através do Espírito Santo e dos dons que Deus dá a homens que Ele usa. Quantas vezes Ele precisou mexer as bases estruturais da minha vida para que houvesse mudança. Senão nós vamos passando o ano nos divertindo, curtindo a vida, esquecendo de Deus. Nós vamos usando as bênçãos de Deus para nos entregar aos prazeres da própria carne. Nós conseguimos fazer agenda para o nosso divertimento. Nós conseguimos ter tempo para todas as coisas que dizem respeito aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos prazeres, às coisas que nos distraem, que nos alegram, enquanto nós vamos esquecendo dos que precisam de ajuda, dos que precisam de oração, dos que precisam de uma palavra, dos que precisam de uma visita, dos que precisam de socorro, dos que precisam do estender da nossa mão. Nós gastamos muito tempo à toa. Nós desperdiçamos muito tempo. O fim está chegando, o tempo está passando, nós estamos mais próximos do Senhor do que em todas as outras eras passadas. Mas nunca ficamos tão distraídos como agora. Nunca andamos tão desapercebidos como agora. Alguns são completamente infrutíferos. E no contexto da parábola, ocupam a terra inutilmente. Acumulam e entesouram para esta vida, como se daqui nunca fossem sair, como se tudo na sua existência diz respeito às coisas daqui. E Deus, que nos ama com tanto amor, Ele às vezes vai escavar. E aí Ele vai entrar lá nas profundezas do nosso ser. Tira o que nós mais gostamos. Leva o que nós mais amamos. Corta pedaços que nós não queremos abrir mão. Alguns de nós, ensinados erroneamente, achamos que nada de mal nos acontecerá. Não é verdade. Alguns males vêm da mão do próprio Deus. E são males que vêm para o nosso bem. Paulo ousadamente chegou a escrever que a tristeza, segundo Deus, leia-se, a tristeza provocada por Deus. Você sabia? Às vezes a pregação é Deus te alegra, Deus te põe para cima, Deus. E aí ninguém prega para você, não tem a coragem de chegar para você e dizer: Deus te entristece, hein? Deus faz o teu coração se encher de tristeza, tenha cuidado. Ninguém quer pregar isso, entendeu? Isso não é tema de congresso, de encontro de jovens, de encontro de mulheres, de encontro de homens. Não é tema para a igreja nenhuma. Só um pregador maluco como eu vai vir e pregar essas coisas. Deus te entristece. Se tu te tornar infrutífero, se o tempo for passando e não há uma verdadeira conversão, e não há a produção de fruto de um verdadeiro convertido, o Senhor, para não te perder, vai te estercar. Mas para te estercar, vai fazer covas profundas em volta de ti. Essa é a grande verdade. E diante desse quadro e da percepção do que está escrito aí em Lucas, eu fiquei pensando, quantos foram escavados em 2024? Alguns passaram ali, pertinho da sepultura. Acharam mesmo que iam morrer.
olharam e disseram: ora por mim. Eu vi alguns se despedindo. Eu estava lá. Orei por alguns que eu disse: Senhor, é um escavar para adubar? Ou já é a abertura da sepultura? O bom mestre, naquele momento, me encheu de fé. E diz: pode dizer que não é para a morte, é para a vida. São cortes de ressurreição. São sepulcros abertos para a glória de Deus. São vales de sombra e morte para aumentar a fé. São um mover do Senhor para gerar experiência com Ele mesmo. E eu vi isso acontecendo durante todo o ano de 2024. E então eu vim para cá essa noite louvando a Deus. Porque nós, os que chegamos até aqui, e outros que ainda vão vir na continuação dos dias, mesmo escavados, fomos adubados. E ser adubado também não é uma coisa muito legal, você sabia? Você sabia que para adubar não é como hoje moderno, não. Nos dias em que Jesus estava falando, é pegar lixo mesmo. É pegar o resto da comida, é pegar o minhocário e botar, fazer sair aquele caldo imundo, mal cheiroso. É botar resto de tudo quanto é coisa em cima. Você nunca encontrou ninguém por aí: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, não me resta mais nada. Está dando tudo errado. Quanto mais eu oro, pior está ficando. Meu Deus, irmão, me ajuda. O que eu faço? Ei, Deus está te adubando aí. Pega um pouco desse fedor aí em cima de ti. Entendeu? Pega aí esse adubo aí, deixa ele penetrar. As tuas raízes vão se nutrir. Ainda que as tuas narinas não suportem o cheiro do que tu estás sentindo perto de ti. Você entende como é interessante o que Jesus falou aqui? Deus precisa cavar e adubar. E para cavar faz doer. E para adubar traz o que não é bom. É interessante. Justamente o que não queremos é o que vamos ter. Justamente o que queremos é o que vamos perder. Será que foi a partir desse princípio e dessa percepção consciente que Jesus falou que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor dele, achá-la? Veja que nessa parábola o princípio é cavar, cortar, fazer todo um trabalho para depois exatamente adubar. Eu amo esse menino, tá? Toda vez que ele vem, ele presta atenção de verdade, ele participa da reunião, tá? É interessante como ele absorve a mensagem. Sempre que ele vem, ele é meu amigo, né? A última vez que veio, perguntou se não tinha problema, se aceitávamos umbandistas. E nós falamos que sim, Jesus recebe os umbandistas e ama muito eles, tá? E ele então, podemos dizer que se tornou um amigo de Jesus, é isso? É um amigo de Jesus. É extraordinário. Então é isso mesmo. Louvado seja Deus pela sua vida. Tá bom? Olha aqui. Então, feito o trabalho, feito todo o trabalho de escavamento, e eu quero que você preste atenção nisso. Foi cortado alguma coisa da sua vida? No ano que passou? Foi mexido na sua estrutura? Você passou momentos de dissabores? Você encarou momentos de dificuldade, coisas que te levaram, que arrasou você?
Gente que saiu de perto de você, gente que te deixou, gente que te abandonou. E por cima disso tudo, ainda veio gente que te acusou, gente que te apontou, gente que te maltratou, gente que te caluniou, gente que atuou negativamente contra a tua pessoa. Isso nada mais era do que Deus preparando você para mais um ano. Quem quer mais um ano precisa estar pronto para frutificação. Isso falou forte comigo. Se eu quero mais um ano, eu tenho que dar razões a Deus para Ele me dar mais um ano. Eu preciso produzir fruto. Deus não quer nada além de fruto. Nada. Jesus, através do capítulo 15 de João, ele declarou que Ele é a videira verdadeira, nós que estamos conectados nele somos as varas, e que o Pai veio observar essas varas da videira. Então o Pai vem andar entre nós, examinar nós, segundo o que Jesus fala no capítulo 15 do João. O Pai vem procurar em nós fruto. E aí Ele observa os frutos. E a varinha que não está dando fruto, Ele corta. E eu fiquei pensando, pior do que ser amaldiçoado, já que o Evangelho conta que Jesus um dia passando por outra figueira, aí é Jesus mesmo, passando por uma figueira, procurou nela fruto e não encontrou, e Ele a amaldiçoou, para dar uma lição. E no outro dia, quando passaram por ali, os discípulos olharam, via Jesus andando com os seus discípulos, os discípulos olharam e disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou até as raízes. Porque Jesus olhou para aquela figueira sem fruto e disse: olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E foram embora. No dia seguinte, quando passaram, a figueira estava seca, lá da ponta da folha até lá na raiz, totalmente seca. Já no capítulo 15 de João, Jesus diz que o Pai procura fruto. Ele amaldiçoou porque estava dando, a árvore que não produz é amaldiçoada. A maldição é secar, acabar-se. Mas tem uma coisa pior do que essa maldição: é ser cortado. É ser cortado, é diferente. Você entendeu? Jesus amaldiçoou, a figueira secou e ficou lá, seca. Mas aqui está tratando de corte. E no capítulo 15 de João, ele diz que a vara que não produz fruto. E aí ele está falando, ele é bem claro: eu sou a videira, vós as varas. Ou seja, eu sou um tronco de vida e vocês estão conectados em mim. E o meu Pai, Ele procura fruto em vocês. Ou seja, os efeitos da vida de Jesus na nossa vida precisa nos transformar à sua imagem, à sua semelhança. E cada um de nós precisa ser como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus e produzir o fruto crístico, o fruto do Espírito. Essa é a grande verdade. Ah, mas irmão Adilson, não é fácil isso. É a primeira conversa que me trazem. Eu estou só repetindo o que falam para mim. Irmão Adilson, não é fácil. Quem que diz que é para ser fácil? Ninguém está falando de facilidade. Nós estamos falando de um comprometimento tal e de uma dedicação tal que nos leva à frutificação. Nós estamos falando de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazer das coisas de Deus a prioridade para nós, que é exatamente o que essa geração faz ao contrário.
Primeiro é para todas as outras coisas. Se sobrar um tempinho, eu busco a Deus. Aí vem com umas conversinhas interessantes. Mas em casa também eu sirvo a Deus. Como que você, eu não estou indo lá, mas eu estou servindo a Deus. Falam isso. Entendeu? Você é mentiroso. Ô, irmão Adilson, você é mentiroso, mentirosa. Quem serve a Deus quer estar junto com quem serve a Deus. Quem serve a Deus quer estar numa vida de oração. Quem serve a Deus quer estar em comunhão. Quem serve a Deus quer estar sendo usado por Deus. Quem serve a Deus quer estar em contato com os que têm experiência com Deus. Ora, isso é desde o Antigo Testamento. O salmista já dizia: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele disse: a unidade da congregação, ela é o resultado da bênção de Deus. Ele disse: porque é como o orvalho do Hermon, é como o óleo da unção. O que ele está dizendo? A unidade do povo de Deus traz unção. A unidade do povo de Deus traz o orvalhar de Deus. Nenhum homem tem a manifestação dos 9 dons do Espírito. Não tem. Porque os 9 dons do Espírito é distribuído à igreja. E alguém vai dizer assim: mas a igreja sou eu. Mentira, a igreja é um coletivo. Nunca uma pessoa é a igreja. Para ser igreja precisa ter pelo menos 2. A igreja é um coletivo. Igreja ou eclésia é o mesmo que escola. Entendeu? E assembleia. Ora, uma assembleia precisa ter mais do que um. Então, não, eu sou igreja, não. Nós somos a igreja. Entendeu? É plural. O pronome é plural. Não dá para dizer eu sou a igreja. Não funciona assim. Nós somos a igreja. Então, quando a igreja se reúne na igreja, na assembleia, na coletividade, manifesta-se os 9 dons do Espírito. E nós precisamos de cada um deles. Ninguém é edificado plenamente se na congregação não manifestar-se os 9 dons do Espírito. Sim. Vou chegar lá no escritor aos Hebreus. Eu estou indo lá do salmista, e quando nós chegamos no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus vai ser muito categórico. Ele disse: não deixando a vossa congregação. A vossa congregação é não deixe de congregar. Entendeu? Como é o costume de alguns. E por que ele diz isso? Porque quando eu deixo de congregar, eu deixo de ser edificado. Quando eu deixo de congregar, eu deixo de ser assistido. Quando eu deixo de congregar, eu sou esquecido, me faço nulo e, consequentemente, eu paro de frutificar. Olha aqui, somos membros uns dos outros. Paulo traz nas Escrituras, capítulo, se não me foge a memória, capítulo 12, 11 de Coríntios, mas ele vai falar do corpo. E ele diz que somos membros, como num corpo, cada um de nós tem uma função. Pega um dedinho aqui, corta ele. Pega esse meu dedinho aqui, corta ele, bota aqui em cima. Ele vai viver? Tá? Não dá para um dedinho viver sozinho ali? Ele não vai andar por aí, não vai comer. Né? Aonde eu for, ele não vai atrás? Não. Morre, né? O dedinho morre. E o corpo? O corpo vive. O corpo vive sem o dedinho não vive sem o corpo. Você está entendendo?
Tem gente que não tem o dedinho, o nosso presidente não tem. O Lula não tem um dedinho. Não é verdade? Mas está ali, forte e gordo. Não é verdade? Então, olha bem, você sem o corpo morre. O ramo sem o tronco morre, mas o tronco sem o ramo vive. O corpo sem o membro vive. Eu estou te falando isso porque o grande lance da condição infrutífera do cristão atual é o seu afastamento do corpo. É o não ser edificado, é o não estar sendo tratado, é o não estar sendo adubado, é o não estar sendo regado, é o não estar embaixo da nuvem da graça. Porque em sua altivez, isso é orgulho, pensa que é autossuficiente. Ora, nós sabemos que não é assim que funciona. Por isso Jesus diz assim: aquele que em mim não dá fruto, porque tem uns que até congregam ainda, mas também não produz fruto. Vocês já viram que tem gente que congrega, mas não bota nada em prática do que é ensinado? Hã? As igrejas estão cheias de adúlteros, ladrões, mentirosos, trapaceiros. As igrejas estão lotadas. Pastor zeloso passa trabalho. Entendeu? Isso para não chegar lá na ponta, onde tem até os pastores que também são trambiqueiros. Você entendeu? Porque leem a palavra, ouvem a palavra, recebem a palavra, gostam de falar da palavra, mas não vivem a palavra. Não tem comprometimento com a palavra. Não tem zelo pela palavra recebida. Não misturam a palavra com a fé. São infiéis à própria palavra que pregam. Pregam para os outros, enquanto eles mesmos rejeitam a pregação. É lamentável. Isso torna o sujeito infrutífero, mesmo estando na igreja. Aí é onde Jesus fala na videira verdadeira, e ele diz assim, que o pai procura os frutos, e quando ele não acha, ele corta o ramo. E o ramo cortado, sabe o que ele disse? É lançado no fogo. O que vai fazer com o ramo cortado? Vai queimar, vai virar cinza. Acabou-se. Entendeu? Ele disse, mas aquele que produz fruto, o meu pai pega e limpa. Vocês já viram limpar raminho da videira? Quantos aqui já viram? São poucos, né, que viram limpar os raminhos da videira. É interessante, porque tu corta pedacinho, tu olha onde está o brotinho melhor e tu tira o outro pedaço, fica só aquele ali, aí cria mais força para aquele produzir mais, né? E aí vai, a limpeza é interessante. Às vezes agarra umas coisas lá que tem que raspar. Imagina alguém raspando seu coração, sua mente, sua alma, alguém mexendo lá dentro de você. Você não sente aqui nessa casa, às vezes, quando o Santo Espírito envia a sua palavra e cutuca o seu coração e bota o dedo na sua ferida? Lembro-me de um dia que eu estava aqui falando como hoje estou, e uma irmã ficou revoltada sentada ali. Que pensava ela, a minha mãe contou a minha vida para ele. Ele está contando a minha vida toda ali na frente, porque a minha mãe contou a minha vida para ele. A mãe dela nunca tinha falado comigo. Foi embora revoltada. Disse que não vinha mais aqui, não botava mais os pés aqui. Mas passou, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha, tudo dá certo. Passou-se uns dias, deu uma dor lá, resolveu vir. Chegou aqui, aconteceu de novo. Agora é que eu não venho mais mesmo. Ele sabe da minha vida toda. Ele contou a minha vida toda. Agora eu vou pegar a mãe, eu vou bronquear com a mãe. Passou-se um tempo. Estava ela trabalhando.
E aconteceu um episódio lá, o Senhor começou a escavar lá no trabalho. Começou a usar a gente lá para ir cortando as raízes mais ruins. Tem que raiz que tem que tirar, né? Outro dia eu estava vendo o sujeito arrumando uma plantinha de vaso. Ele tirou a plantinha com aquela terra toda, e aí, com um facão na mão, segurou a plantinha e começou a cortar aquelas raízes tudo. Eu disse, meu Deus, ele vai matar a planta. Ele disse, não é preciso fazer isso, tem raiz que tem que sair. Tem coisas internas, coisas profundas no nosso ser que precisam ser arrancadas. Tem coisas que, se não for cortada, decepada em nós, fica ali atrapalhando a nossa evolução. Tem coisas passadas que estão vindo aqui para frente atrapalhando. Um novo ano precisa ser com coisas novas. Encarar um novo ano precisa ter uma mentalidade nova, precisa evoluir, precisa crescer. Tem que deixar as coisas velhas para trás. Fazer com que tudo seja novo em nós. E aquela irmã, então, sendo escavada ali no trabalho, fez uma oração. Ó Deus, hoje a minha mãe não sabe o que está acontecendo. E eu preciso de uma resposta. E se tu realmente me amas, então eu vou mais uma vez só lá. E se não é fofoca da minha mãe, então fala comigo hoje, que eu quero ver. E ela veio. E foi num dia daquele que eu, aqui na frente, fui tocado e falei assim, tu que lá no teu trabalho dissesse que Deus devia falar contigo hoje. Aí ela derreteu-se. Entendeu? Ela foi estercada lá, recebeu mais adubo aqui e foi para casa convertida. Foi para casa convertida, mudada. Ela mesmo contou para mim todos os 3 episódios. Acho que o irmão Jair até estava junto quando ela contou. Ao ponto de sair daqui para ir se arrumar com um vizinho que há 3 anos não falava. A crente, a crentona. 3 anos de mal com o vizinho de porta no apartamento. Porque tem crente assim, né? Infrutífero. Figueira, que está 3 anos sem dar fruto. Mas o Senhor vai escavar, o Senhor vai estercar, vai adubar, para que produza fruto. E Ele é tão bom, tão maravilhoso, que dá mais um ano. Mais um ano para nós fazermos a diferença, para nós crescermos, para nós frutificarmos, para nós mudarmos. Não pense, os senhores e as senhoras, que Deus está dando um novo ano para nós viver uma vida regalada, uma vida desperdiçada, uma vida sem valores, uma vida negligente, fria, infrutífera. Não! O Senhor está dando mais um ano para nós. Oh, glória a Deus, Ele curou as nossas enfermidades, Ele consolou o nosso coração, Ele abriu portas diante de nós, Ele nos deu recursos, o Senhor nos deu tudo para que nós possamos frutificar e glorificar o seu santo nome. Aleluia! Não se glorifica o nome do Senhor com cânticos, não. Ai, meu Deus, que é isso? Estão cantando, não se glorifica. Não, não é isso que glorifica. Não se glorifica o nome do Senhor fazendo missão na favela, nem distribuindo sacolão para pobre. Não se glorifica o nome do Senhor pregando, sendo famoso, dando showzinho no YouTube, no Facebook. Não se engane. Só tem um jeito de glorificar o nome de Deus, é produzindo fruto. Oh, glória a Deus, é produzindo fruto. Aquele que produz fruto glorifica o Pai. É Jesus quem disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Oh, glória a Deus. A frutificação é o desejo de Deus. Às vezes nos equivocamos. Nós temos que cuidar com os parabéns, com muito bem.
Oh, eu vigio muito ali naquela porta, quando passa um, ai, que palavra, tem aquele mais impulsivo, hoje Deus te usou, os outros dias tudo foi por minha conta, entendeu? Hoje foi uma bênção, irmão Adilson, os outros dias foi uma maldição. Ei, não se iluda, não é assim que funciona. Aqui e agora, hoje mesmo, eu estou te dando palavras que não são minhas, são palavras de Deus. São tão de Deus que enquanto te sirvo, me alimento também. Oh, aleluia! São palavras tão saborosas, tão preciosas, que ela é primeiro para mim. Ela é primeiro para mim. Oh, glória a Deus! Sabe qual é a minha oração, dia e noite? Que eu dê mais fruto, que eu seja mais paciente, mais manso, mais equilibrado, mais benigno, mais temperado. Oh, bendita a graça divina, me dá sobriedade, é o que eu peço. Faz-me de mim, Senhor, um luzeiro teu nessa terra, que a pregação do Evangelho através de minha vida seja o meu proceder, o meu agir, a justiça praticada, a piedade exercitada, a misericórdia que abraça quem precisa, a disposição para atender e socorrer os que gritam por ajuda. Essa é a minha oração. Que eu não seja conhecido pelas palavras da pregação, mas pela vida que prego, pelo viver que pronuncia e dá eco às palavras, que minhas palavras sejam aceitas, porque sendo-as comparada com o meu viver, tenha a luz da presença divina no meu ser. É disso que se trata. Então, mais um ano. Não deixa ser o ano para tu seres cavado. Não deixa ser esse o ano de tu ser adubado. Não. Aproveita tudo que já veio e use esse ano para produzir o fruto, para ser o que tem que ser, para deixar de ser inerte, para deixar de ser inútil, mas para se exercitar com força, com graça, com poder de Deus, para ser uma bênção durante todo esse 2025. Que Papai do céu, andando, isso é claro, metaforicamente, esse andar é estamos aqui colocando ele dentro de uma visão humana, entendeu? Metaforicamente, que Papai do céu, andando entre nós, só faça as podas necessárias, e que cada um de nós produza mais, cada um de nós faça mais, que cada um de nós glorifique mais o nome do Senhor, pelo nosso viver. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Mais um ano. Deixa mais um ano. Grade. Todo 2025 Deus me deixou mais um ano. Quero lembrar-vos, e não poderia encerrar sem chamar a vossa atenção, que muitos receberam oportunidade, mas foram cortados. Muitos foi feita oração, mas não foram poupados. Eu me lembro de pelo menos 3 casos que foi pedido para eu orar, e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo testificou no meu coração: esse vai embora, esse não vai ficar. E eu vi tanto lamento. E eu vi a expressão de pessoas que diziam: poxa, eu queria viver mais um pouquinho.
E eu queria insistir em orar. E o Espírito Santo dizia assim: não ora. Não peça o que tu estás pensando. E então eu fiz uma oração para que não sofressem. E eu os vi partir no dia seguinte. Não estou querendo te assustar com nada disso. Só estou testificando que teve gente que quis ficar, mas não ganhou mais um ano. Você ganhou. Você já escreve hoje com a data de 2025. Você ganhou. Você já está num novo ano. Você já está num novo ciclo de vida.